Olá, boa tarde, tudo bom, doutora Larissa? Boa tarde a todos, Oi, boa Boa tarde. tarde. tudo jóia, pessoal? Olha só, muito obrigada, doutora Larissa, por estar conosco, obrigada à participação de todos que estão aqui também, na nossa quinta reunião da Frente Parlamentar da Educação Infantil, da nossa FREDUC, tão importante para que a gente possa efetivamente conversar sobre essa parte da educação, né? Que é lá nos primórdios, logo dos nossos pequenos, que é tão importante para o nosso município. E hoje, a nossa palestrante é a doutora Larissa Durães, que é graduada em Medicina pela Escola Bahia de Medicina e Saúde Pública, tem residência médica em pediatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tem o título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, especialização em pneumologia pediátrica pelo Hospital São Lucas, MBA em Gestão em Negócios de Saúde pela ESPMRS e membro das Sociedades Brasileiras de Pediatria e Brasileira de Tisiologia e Pneumologia. Pois hoje a doutora Larissa vai ter como incumbência falar exatamente sobre isso, né? Sobre a pneumologia, né? Pediátrica. Como nós temos que, nas escolas, tratar a questão da Covid, do uso de máscara, das crianças estarem ali em contato com os coleguinhas, do uso dos protocolos, do distanciamento, enfim. Falar um pouquinho para nós, doutora, sobre a parte da saúde infantil, dos nossos pequenos, mais voltado, né, para as escolas de educação infantil e como é que nós, pais e professores, monitores, temos que gerenciar esse novo normal aí, que não é tão normal ainda. Quero aqui, agora, passado, eu vou olhar todas que estão aqui presentes. Nós temos como hábito 30 minutos no máximo de apresentação do nosso convidado, abrimos para 3 a 4, 5 perguntas, já marcamos a nossa próxima reunião, sempre dizendo que as sugestões para as pautas podem ser encaminhadas para mim. Quero aqui já cumprimentar a Fabiane, da AEP e do RS, que está aqui com a gente, e assim que eu for vendo as meninas aí que fazem parte do nosso dia a dia aqui, da nossa conversa, que eu estou tentando passar, estou sem óculos, deixa eu botar o óculos, porque a pessoa sem óculos não enxerga nada. Então, com sindicreches, aqui muitas escolinhas também que acabam nos prestigiando com as suas presenças. Então, de pronto, eu passo a palavra para a doutora Larissa, te agradecendo muito, doutora, por estar junto conosco aqui, conversando sobre essa pauta tão importante. Tudo contigo. Olá, boa tarde a todos os presentes. Especial agradecer o convite da vereadora comandante Nádia. E que bom a gente poder estar tendo esse espaço para falar um pouco sobre os protocolos sanitários e falar um pouco sobre as nossas crianças, né? E tudo que está envolvido em função dessa pandemia, né? E por que é importante a gente continuar falando sobre o tema, né? Porque a gente sabe que o nosso país, e vocês, então, das escolas mais ainda, que o nosso país foi o que manteve mais tempo de escolas fechadas. E a gente sabe que lá no começo, né, lá no início da pandemia, incluindo nós médicos, em que a gente viu o Covid pela primeira vez, a gente ficou com medo, né? E a gente não tinha ainda conhecimento da doença e talvez a gente tenha tomado algumas decisões equivocadas. Talvez a mais equivocada dela nesse momento tenha sido um fechamento tão prolongado de escolas, porque só depois esse conhecimento foi sendo construído. E a gente conseguiu, a gente naquela época foi vencido pelo medo, né, de deixar as crianças isoladas. A gente viveu ao longo do ano passado, início desse ano, um lockdown infantil, né? E aí, com o conhecimento, né, sendo construído ao longo do tempo, a gente foi percebendo
e através de estudos, tanto internacionais quanto evidências nacionais também do nosso país, nós fomos vendo que as crianças, elas são baixas transmissoras da Covid, principalmente as menores de 10 anos, elas têm uma doença mais branda, são oligossintomáticas, e por isso, muitas vezes, e aí a gente vai entrar na questão dos protocolos, ela pode ser confundida com a doença respiratória comum, né, como o próprio resfriado, com uma coriza, às vezes a criança pode estar assintomática, mas é uma doença branda, que poucas vezes vai evoluir para um quadro de internação ou vai evoluir para doença mais grave, né, de síndrome inflamatória multissistêmica, e menos ainda para óbitos, né? A gente sabe que os poucos casos de óbitos que houve, né, ao longo desse período foram relacionados a crianças que tinham comorbidades importantes ou síndromes genéticas, né? E o mais importante é que mesmo a doença mais grave da Covid-19, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, ela tem tratamento. Então, a criança ela vai ser internada, ela vai ter tratamento e ela vai ser recuperada daquele quadro. Pensando nisso, a gente entende também que a escola se torna um ambiente seguro, né? Porque a gente tem protocolos sanitários que fazem com que a escola seja esse ambiente seguro. Ao contraponto desse fechamento de escolas e a questão dos protocolos, a gente viu muito ao longo desse ano a questão dos prejuízos infantis. E acredito que isso vocês devem estar. A gente sempre está discutindo esses pontos, né? Principalmente no aspecto físico, de obesidade, desnutrição, né? Das violências domésticas e abusos. As questões emocionais, né? E a gente vê bastante, tanto em consultório quanto no nosso dia a dia, de crianças que já tinham predisposição genética necessitarem de terapia, tanto com psicólogo, com psiquiatra, uso de medicações, né, contínuas, e as questões que já foram discutidas em outras reuniões até da frente, da questão dos aprendizados e das perdas em relação às janelas, né, de aprendizado, e a questão da evasão escolar. Então, diante de tudo isso e dos protocolos que já são bem delineados para as escolas, né, atualmente, que é a questão do uso de máscaras, nas faixas etárias que é indicado, a ventilação e o arejamento desse ambiente escolar, inclusive o distanciamento, que ontem saiu o decreto do governo do estado com a redução para 1 metro, que foi algo muito importante, porque desde março o CDC já trazia essa mudança, né? E ainda assim, quando a gente conseguiu inicialmente que as escolas abrissem, ainda ficou 1,5 metro. Mas a gente sabe que toda essa questão de protocolos, né, baseado no CDC americano, ele são estratégias consideradas em camadas, então são estratégias que se somam, né? Então, reduzindo esse distanciamento, é importante reforçar principalmente as outras estratégias. E esse é um momento também que a gente entende sanitário, do ponto de vista de saúde pública, é um momento diferente. É um momento que a gente tem também uma população vacinada, né? 80%, eu estava vendo os dados de hoje da cidade de Porto Alegre, 80% já tomou a primeira dose da população vacinável e 50% já com esquema vacinal completo. E no estado também a primeira dose já chegou a 60%. Então, isso nos deixa um pouco mais confortáveis, se assim podemos dizer, em relação à propagação e transmissibilidade da doença, mesmo com o surgimento das novas cepas. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os dados que a gente tem até de internações da nova cepa, da cepa Delta, que provavelmente seja o que mais preocupe a população de um modo geral neste momento, né, neste mês, por exemplo, a gente vê que foi na população não vacinada, nas pessoas que não estão fazendo a vacina. Pensando do ponto de vista escolar, a gente também já tem uma população vacinada, tanto de educadores quanto profissionais que trabalham nas escolas, e todas essas estratégias, então, de vacinação que já aconteceu, de ventilação e arejamento de salas de aulas, de distanciamento das crianças, que agora a gente conseguiu essa redução que já existia no CDC, então não é algo que deva ser preocupante para as escolas, nem para os pais. Pelo contrário, na verdade, a gente vai possibilitar que mais crianças retornem para o 100% presencial, e isso é de fundamental importância, porque a gente sabe, né, e a gente já discutiu muitas vezes as perdas infantis, né, para as crianças, então esse retorno de quem ainda não conseguiu voltar 100% presencial é muito importante. É importante que a gente consiga reabrir também as escolas públicas, municipais e estaduais que ainda não voltaram, né, e tentar avaliar quais foram esses motivos que estão impedindo esse retorno, porque isso traz prejuízos para as crianças. E sempre que a gente pensa no ambiente também escolar, a questão de testagem, né? E a corresponsabilidade é algo que eu sempre converso, porque ela envolve a família,
né, em relação a não mandar seus filhos quando eles estão doentes, ela envolve a escola de fazer de forma adequada os protocolos, assim como eles já estão bem delineados, dos profissionais que trabalham nas escolas, de também terem essa responsabilidade e adequação em relação aos protocolos, a seguir mesmo esses protocolos, e a gente poder testar mais essas crianças quando a gente tiver a suspeita, né, se poderia ser a Covid, ou tiver tido um caso próximo, né, ou um afastamento dessa criança, pelo menos como se fosse uma Covid. Porque o que a gente tem de dados, por exemplo, das doenças respiratórias infantis? A gente tem um estudo, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, de colegas da PUC e do Santo Antônio, que foi publicado agora esse ano, no mês de julho, uma revista importante de pediatria internacional, mostrando que no ano passado a gente teve menos circulação das viroses respiratórias, né? Então a gente teve menos internação em 93% dos quadros de bronquiolite, né, que é causada pelo vírus sincicial respiratório, que é aquela doença que tem a coriza. Pode começar com um quadro de via aérea alta, e esse quadro pode dar um chiadinho no peito, então na maioria das vezes a pessoa ouve como chiadinho no peito, como sibilância. Então, e aí a criança fica cansadinha para respirar e precisa de internação. Então, houve 93% de redução desses quadros e 64% dos quadros de asma. Isso aí já seriam para as crianças maiores, que não seriam considerados só pós-viral, mas aí são crianças que talvez tenham predisposição genética, principalmente na família, e outros fatores de atopia, né, de alergias, e houve bem essa redução. Então, o que foi relacionado no estudo é que as pessoas seguindo esses protocolos, isso tem redução também dessas outras doenças. Quer dizer, os protocolos foram feitos para a Covid, mas isso ajuda também nas outras doenças, incluindo a lavagem de mãos e o uso do álcool em gel, que, na verdade, a gente até percebe que as crianças pequenas, elas aprendem muito rápido, né? Os pequenininhos, inclusive, no consultório, toda hora apontam o tal do alquinho, e depois a gente ir desconstruindo isso até ao longo do tempo, vai ser algo que também vai demandar um pós-pandemia, né? Porque eles entendem e executam muito mais rápido e de forma muito mais natural do que os adultos, né? Então, é importante a gente entender que, nesse momento, né, sanitário, a gente tem visto que, nas escolas, agora com a reabertura, né, tanto lá no final do ano passado, em outubro, a gente não teve surto, até o momento também, a gente não teve surto nas escolas aqui no Rio Grande do Sul, depois de sua reabertura, né? A gente tem visto um retorno e um aumento natural das doenças respiratórias também da época. Então, a gente está tendo novamente bronquiolites, a gente tem episódios de asma, episódios de viroses, que são comuns e que também são importantes para o sistema imunológico infantil. E a gente tem menos casos, pouquíssimos casos de Covid, né? Principalmente em transmissão dentro da escola. Atualmente, olhando os dados de hoje, a gente tem zero crianças internadas em UTI pediátrica por Covid. A gente tem 5 casos suspeitos, sendo 4 no Hospital Conceição, porque foi um hospital que teve um surto agora da nova variante, então as crianças que estariam lá internadas, existe essa suspeição, mas ainda também que não estão confirmados. Então, a gente vê que a realidade, ainda assim pediátrica, ela é baixa, relacionada ao Covid, que é o que mais se tem o pavor em relação aos pais, porque as outras viroses a gente conhece, tanto bronquiolites e asmas, que realmente internam mais, e nem os próprios pais nunca tiveram medo e nem receio diante dessas doenças, mesmo lá atrás numa epidemia do influenza em 2009, que teve muito mais óbito em criança, muito mais internação na população pediátrica, e ainda assim a gente não colocou a culpa nas escolas e não fez um fechamento de escolas. Então, isso é importante para a gente estar refletindo se a gente realmente não tem prejudicado ou não prejudicou ao longo desse período em demasia as nossas crianças, né, em relação ao desconhecimento da doença. E talvez até neste momento atual, mesmo com uma nova variante, por exemplo, como o nosso momento sanitário de vacinação, tudo ele é muito bom, eu acredito que a gente tem até que conhecer melhor, por exemplo, essa nova variante, antes de tomar decisões precipitadas. A gente tem que pensar primeiro em restringir outros setores, por exemplo, economicamente, e, por último, deixar as escolas, que é o que a gente vem falando lá do começo, que as escolas elas sejam sempre as últimas a fechar, se for necessário, porque muitos países europeus não precisaram fechar escolas, né? Mesmo diante de momentos da comunidade onde a gente teve uma alta transmissibilidade. Então, pensando no ambiente escolar, a gente entende que as crianças vão ter as outras viroses,
né? A gente entende que elas também entendem dos protocolos. Nessa corresponsabilidade, é importante os pais também terem um comportamento que não seja de risco fora da escola, porque a gente tem estudos que mostram que a transmissão do adulto para a criança ela é maior, então é em torno de 70%, e entre crianças, entre alunos, ela é baixa, ela é menos de 10%, né? Chega nos estudos, na maioria, entre 4% e 7%. Então, isso significa que mesmo uma criança doente com Covid dentro da escola, a transmissão entre elas é pequena. Menos também ela transmitir, por exemplo, para um professor. O que, de maneira oposta, por exemplo, entre o professor ou algum funcionário transmitir para a criança, seria maior, em torno de 70%, que é a mesma transmissibilidade em relação aos pais para a criança. Então, o comportamento do adulto em relação à escola, em relação ao segmento de protocolos, o uso da máscara, o uso das medidas em relação à higiene de mãos, esse se torna essencial, principalmente. Por quê? Porque a criança entre ela, mesmo, por exemplo, na educação infantil, onde a gente tem, por exemplo, um prejuízo para a criança até 5 anos, até 2 anos a gente não tem indicação do uso de máscaras, né? Porque, na verdade, o risco é maior que o benefício. Então, a criança ela tem risco de sufocamento, não tem por que a gente usar. Pensando na criança de 2 a 5 anos de idade, essa criança, ela também, existe uma recomendação, por exemplo, pela Sociedade de Pediatria, tá? Tanto a brasileira quanto a regional, existe uma recomendação no CDC, mas a gente também entende que a criança pequena, entre 2 e 5 anos, ela não sabe manejar muitas vezes a máscara de forma correta. Então, o risco dessa criança se contaminar e botar máscara do chão na boca, e trocar máscara com outra criança, muitas vezes é maior. Então, talvez essas crianças, pensando no prejuízo, olhando do ponto de vista pediátrico, do prejuízo para essa criança em relação à fala, em relação ao reconhecimento facial, em relação à socialização, não faz sentido, né? E aí, a gente seguir, como a gente já faz atualmente no Estado, a recomendação da OMS, que é não recomendar mesmo máscara para a criança na educação infantil. E a gente começar e exigir essa recomendação para a criança maior, a criança que já sabe fazer o uso. Existe uma outra contraindicação em relação às máscaras infantis, por exemplo, que é relacionada a crianças que têm atopias respiratórias. E a gente está no estado que a gente tem muitas crianças com rinite alérgica, muitas pessoas com rinite alérgica. Então, as crianças com doenças respiratórias, por exemplo, com rinite alérgica, elas sofrem muito mais, porque o nariz, ele, por mais preventivo, por mais profilaxia que a gente use, ele também fica trancado, e essa criança tem realmente uma dificuldade para respirar ali com a máscara o tempo inteiro no rosto, muitas vezes num turno de escola de 4, 6 horas ou mais. Então, isso tudo também tem que ser considerado. Crianças com asma, crianças com problemas neurológicos, crianças autistas. Então, muitas vezes a gente tem que ter o bom senso também no olhar em relação à criança, né, para o uso da máscara. Nas crianças maiores, aí sim, a gente já teria um pouco mais um uso melhor, principalmente naqueles que são os adolescentes, que também já sabem usar melhor, já sabem manejar melhor a questão do álcool, e aí sim a gente ter, por exemplo, uma exigência maior. Em relação aos adolescentes, a gente também já tem vacinação, né, para esses adolescentes, né, acima de 12 anos, que têm comorbidades, que são hoje também as comorbidades graves que os pais se preocupariam mais até pelo retorno escolar. E isso foi muito interessante, essa inclusão mesmo desses adolescentes, para que eles possam retornar às escolas, esses com comorbidades, porque os outros adolescentes não têm maior risco de gravidade em relação ao Covid, e aí esses adolescentes também poderem voltar para o ensino presencial. Então, eu acredito que em relação aos protocolos, os modelos, a gente esteja, a princípio, no caminho certo, né? A gente vem fazendo de forma coerente, né? Baseado nas evidências que vão surgindo, e realmente evidências científicas, elas vão surgindo ao longo do tempo. Como eu disse, inicialmente é uma construção do conhecimento, né? Então, a gente tinha um conhecimento lá atrás, a gente viu que talvez a gente errou alguma coisa no percurso, e agora a gente está tentando corrigir, tentando priorizar as crianças. E eu acho que isso é o mais importante. Então, eu me deixo aberta, assim, às perguntas, porque às vezes surgem perguntas mais abrangentes em relação às doenças ou em relação à questão das crianças, né? E aí eu me deixo, então, vou deixar à disposição, se tiverem alguma pergunta em específico. Daí eu não sei, comandante Nádia, se tu queres manejar a questão das perguntas. Oi, querida. Eu acho que sim. Olha só, nós podemos inscrever. Deixa eu ver aqui se já tem algum inscrito. Só um pouquinho. Deixa eu olhar aqui o nosso bate-papo.
Não tem ninguém inscrito. Se alguém tiver alguma pergunta, como eu acho que facilita, pode fazer aqui mesmo, né? Abrir o microfone e fazer alguma pergunta. Eu achei excepcional a sua fala, uma fala muito coerente, uma fala que eu tenho dito há muito tempo, desde o ano passado, quando deu o Fecha Tudo, que nós estávamos num equívoco enorme, que não é na sala de aula que as crianças são contaminadas, é quando as crianças não estão em sala de aula, porque essas crianças, não podemos ser hipócritas, as crianças estão se reunindo com outras crianças, seja na casa de cuidadoras, porque os pais têm que trabalhar, seja num campo de futebol, porque eles vão jogar bola, seja nas suas próprias casas, porque os coleguinhas vão ir juntos, e isso é bem pior do que nós termos as crianças dentro da sala de aula, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio com os nossos adolescentes, sendo cuidados e fiscalizados pelos professores, pelos monitores. Então, assim, um equívoco enorme de algumas autoridades no Fecha Tudo, provavelmente pessoas que não conheçam a realidade na rua, porque o pequeno barzinho, o comércio lá de dentro da vila continuou aberto, sim, as pessoas continuaram fazendo suas festas, e as crianças continuaram sendo reunidas, seja pelos seus pais, ou seja nas casas de cuidadores que não tinham a fiscalização necessária por parte do governo, seja municipal ou seja um governo estadual que pudesse fazer. E aqui nós já temos a primeira inscrição da Fabiane, ela que é uma das diretoras da Associação das Escolas de Educação Infantil aqui do Rio Grande do Sul. Fábio, contigo, pode perguntar. Boa tarde, querida vereadora Nádia, nossa parceira. Boa tarde, querida doutora Lari, prazer te encontrar aqui na Frente Parlamentar de Educação Infantil. Seja bem-vinda. Vereadora, eu queria, na verdade, entrar nessa esteira que a doutora Lari estava conversando conosco agora, né? E chamar atenção para esse novo decreto, né, divulgado ontem, RS, né, um decreto estadual, que, então, como a doutora falou, faz essa importante mudança, esse avanço protocolar em que reduz, né, o dito espaçamento entre alunos, entre classes, em vez de 1,5 para 1 metro, né? Isso é metro linear. A senhora, né, vereadora, acompanha essa pauta já há algum tempo conosco também, que é a nossa grande preocupação. Reduzir espaçamento não é só querer dizer que teremos mais crianças na escola, nesse ambiente físico da escola, né? Mas o mais importante é querer dizer que nós estaremos reduzindo, né, o desengajamento dessa criança, a evasão escolar, né? Por exemplo, 1,5 pautado pelo antigo decreto era, na verdade, na proporção, né, do metro quadrado, virava 2,25. Isso nós tínhamos como vida real lá no cotidiano escolar, muito menos crianças na escola, né? A capacidade reduzida de poder atender essas crianças todos os dias. E a gente sabe qual é o impacto social, principalmente para as camadas mais pobres, que gera, né, a questão de não estar na escola todos os dias. A escola é um ambiente de proteção em primeiríssimo lugar. Mas eu também queria chamar a atenção, e eu vi que a Karina está aqui também, Karina, no que afeta a educação infantil, principalmente essa questão da redução, chamar atenção para a resolução municipal que nós temos. Todo município tem, mas aqui em Porto Alegre, né, do Conselho Municipal de Educação, a resolução 15, né, então, a diminuição do decreto nos dá a possibilidade de retornar para essa resolução, que é maior que 1 metro quadrado, né? Então, o decreto baixa para 1 metro quadrado, mas a nossa resolução, que sempre
fez parte, né, dos nossos alvarás, do nosso funcionamento, do jeito que nós organizávamos a ocupação das crianças na escola, é de 1,2 metro quadrado de 3 a 5 anos e 2 metros quadrados de 0 a 2. Então, está agora, né, nas mãos do município, essa reavaliação importante, também um avanço, agora está nas mãos de todos os municípios, né? Mas aqui em Porto Alegre aguardamos também esse avanço, né? Para a educação infantil, com certeza nós concordamos de retornar para a Resolução 15, para a legislação sempre vigente antes do contexto pandêmico, e para as escolas que não têm essa legislação, outras etapas, né? Por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, esse método linear novo agora, que avançou para 1 metro. Então, queria chamar a atenção, a importância da gente estar aguardando também essa mudança aqui em Porto Alegre. Pode ir, Larissa. Pode entrar, Larissa. Oi. Então, realmente, né, Fábio, que bom te ver. Realmente, é muito importante toda essa mudança no decreto em relação às nossas crianças. Como eu falei na apresentação, assim, inicialmente, a gente já tinha essa redução pelo CDC americano. Na verdade, essa redução já vinha com essa recomendação através de estudos, né, lá nas escolas de K12, lá nos Estados Unidos. Então, já tinha sido feito estudos relacionados a isso, e visto que as crianças, cumprindo os demais protocolos, se conseguiria fazer essa redução sem um comprometimento do ambiente escolar. Tanto que lá também depois não houve surtos depois da redução. Então, é algo que é para ontem também, né? Como eu disse, é uma construção de conhecimento, é um conhecimento que já vinha desde março, nós estamos 5 meses depois, já estamos em agosto, ainda bem que conseguimos iniciar essa mudança, já começou. Então, vamos tentar agora também trazer isso para os municípios, de um modo geral, para que as escolas voltem, porque o prejuízo infantil é isso que a gente tem que sempre colocar na balança, né? O prejuízo infantil é muito maior, né? E eu acho uma coisa interessante que a gente sempre tem que pensar é como chegar até esses pais, né, das camadas mais vulneráveis, que a Fábio falou. Porque nas escolas privadas, mesmo antes, já existiam outras formas, né, de tentar suprir esse momento. Então, tinham pais que contratavam professores particulares, etc. Mas nas escolas das camadas mais vulneráveis é onde realmente não está havendo aprendizado, onde esses prejuízos eles serão transgeracionais, onde terá impacto no PIB, onde essas crianças lá na frente ficarão em subempregos, elas não vão aprender, as que não estão se alfabetizando, e ele já vem de antes, por exemplo, de greve escolar, aí ano passado pandemia, esse ano pandemia, são 3 anos. Essas crianças lá na frente, elas não vão conseguir abrir essa janela de aprendizado de se alfabetizar da forma correta, né? Além de toda a dificuldade na estrutura do ambiente público, ainda assim vão ter mais esse prejuízo. Então, são realmente crianças, o futuro do nosso país, que são futuros eleitores, né, futuros gestores, que não vão ter conhecimento, eles não vão adquirir essa habilidade. E isso vai ser um prejuízo enorme para o nosso Estado e para o país de um modo geral. Então, é importante a gente pensar, e é isso que eu acho importante, assim, dessa frente parlamentar, de como que a gente chega nessas pessoas, sabe? Porque a gente vê assim, a gente já conseguiu, através, por exemplo, dos decretos, das escolas, já tem alguma abertura. Mas como chegar na casa dessa família? Porque, assim, a gente faz as lives, tenta passar conhecimento, Instagram, redes sociais, a gente sabe que hoje a gente vive num mundo globalizado e tecnológico que boa parte tem acesso. Mas a gente também sabe que as camadas mais vulneráveis muitas vezes não têm esse acesso. Tem dificuldade no acesso à internet, tem dificuldade no acesso à informação. Como chegar nesses pais que estão com medo ainda? Talvez para esses pais, para muita gente hoje, o medo já ficou para trás. Diz, não, eu tenho o direito de levar o meu filho na escola. Eu tenho muitos pais, por exemplo, no consultório, que não, doutor, eu lhe sigo, né? Sigo outros colegas. Não, eu me sinto mais segura, já levei meu filho para a escola. Eu tenho asmáticos frequentando aula, eles estão com profilaxia, eles estão bem de saúde, eles frequentam a escola. Então, o que eu fico pensando em como conseguiremos chegar naquela família lá da escola pública que ela não chega, não está chegando para eles conhecimento. Aqueles pais ainda estão com medo, eles ainda estão com a cabeça lá do começo da pandemia.
E nessas pessoas, às vezes, a gente não consegue chegar. Eu tenho pacientes no consultório que são até de escolas municipais e de estaduais, e eles me trazem isso: olha, doutora, eu venho aqui, eu ouço o teu conhecimento, eu passo no grupo de WhatsApp, eu passo para os colegas, mas eles não querem, eles estão com medo. Às vezes vem uma notícia, seja lá de sindicatos ou de que forma, né, for de forma inadequada, com ameaças. Olha, se teu filho for paciente meu, se teu filho for para a escola, como ele tem rinite, asma, eu vou fazer PCR todo dia que ele tiver com uma coriza no nariz. Poxa, gente, é desumano tu dizer isso para uma mãe, mas existe essa realidade. Então, eu fico pensando de que forma conseguiremos atingir, sabe? Isso é o que mais me preocupa, atingir essa população que ainda tem o medo, né, e que não tem o conhecimento, que é difícil para ele chegar a esse conhecimento, atingir essa população que às vezes está aterrorizando essa família, né, dizendo que a criança vai aprender menos se ela ficar, por exemplo, no híbrido, e que era melhor ela ficar só no online, também temos relatos assim. Então, tudo isso é muito preocupante. Eu acho que é aquele trabalho de formiguinha, mas que a gente vai ter que fazer para ontem, né? Porque os prejuízos já estão aí. E isso é o que eu acho importante, né? Principalmente de ti como vereadora, né, e dos outros gestores, a gente tentar atingir de alguma forma também essas famílias, porque essas famílias são as mais prejudicadas, essas crianças, e eles não têm esse conhecimento. É complicado de levar o conhecimento até eles. Muitas vezes ele tem o conhecimento inadequado, né? A forma amedrontadora, aterrorizadora chega até eles. Fotos terríveis que às vezes a gente vê ali de figurinhas lamentáveis que a gente vê disseminadas no WhatsApp, que disseminam medo e não o conhecimento, e não a verdade. E isso é preocupante, né? Porque essas pessoas estão sendo prejudicadas duplamente, né? E as crianças mais ainda. Excelente ouvir isso, né, Fábio? Eu acho que é muito importante. Eu fico bem preocupada, viu? Que quando nós fizemos a primeira Freduc, ela estava lotada de muitos representantes de escolas de educação infantil. Por quê? Porque estava tudo fechado e se mobilizaram exatamente para poder reabrir. E agora, como está tudo muito tranquilo, muito normal, as pessoas acabam deixando de vir estar presentes nessa frente parlamentar, que continua ligada, porque nada está resolvido. Daqui a pouco inventam novamente de fechar, de enlouquecer, e a gente tem um problema de fazer toda uma mobilização de novo, né? Nós já tivemos, hoje nós estamos em 10 pessoas, comigo e contigo aqui, ou seja, tem 8 pessoas, não, ainda tem mais 2 assessoras minhas que estão fazendo toda a parte do registro histórico aqui, para a gente não perder. Então, tem 6 pessoas de fora, ou seja, todo o restante que sempre foi mobilizado continua não se mobilizando, e isso é o pior que eu digo que acontece, porque as pessoas só procuram ajuda, só se manifestam, só se mobilizam quando o problema está posto. Mas, quando o problema está aí, embaixo dos panos, as pessoas acabam largando um pouco de mão, e aí vem o rebote, e tudo pode estar retrocedendo. Então, infelizmente, e mais os convencimentos que tu mesmo falaste agora, de famílias que ainda não mandaram, e de professores que ainda têm receios, ou seja, essa frente parlamentar não foi criada única e exclusivamente pela comandante Nádia, por mim, vereadora, mas um grupo de diretoras, de professores, de donas de escolas infantis que entenderam a importância de nós estarmos falando sobre educação infantil, seja para crescimento na área educacional mesmo, seja na área da saúde, ou seja, para os direitos e deveres que devem ser sempre conversados, repactuados, e a gente não deixar a peteca picando aí, né? E daqui a pouco a gente tomar um rebote. Então, a tua fala é muito propícia, assim como da Fábio, né? Tudo é uma conquista, mas a conquista não é de uma, de duas pessoas, é do conjunto. Então, fica aqui também, eu gravo sempre essas nossas frentes parlamentares, para que a gente deixe, né, aí no YouTube, nas páginas, para que as pessoas se atentem. Se nós não estivermos mobilizados, o retrocesso pode sim retornar, a gente pode também tomar mais um baque aí, e nós não queremos mais nada fechado, bem pelo contrário, queremos que as coisas voltem à normalidade, né, Fábio?
É importante, também está me chamando a atenção, e o que tu coloca agora, vereadora Nádia. Ontem nós assistimos, tu frequenta bastante também esse programa à noite, bem tarde, RDC RDC TV. TV. Isso. Então, estava o advogado MPD, né, da Associação de Pais e Mães pela Democracia, os que provocaram, né, o fechamento por decisão judicial, mas provocados por eles, e ficou bem claro, né, que eles vão empenhar novamente algo nesse sentido, né? E então a gente tem que pensar, como a doutora Lari falou, nós ali no Lugar de Criança na Escola, também na EPEI, a gente recebe interlocuções diárias, de famílias, enfim, principalmente, ontem chegou para nós um áudio de uma empregada doméstica que, como só pode estar um turno na escola, a criança, porque a turma é dividida, a metade vai de manhã e metade vai à tarde, por causa da ocupação, né, muito restrita das escolas, então ela vai de manhã, para a escola, precisa de uma segunda pessoa para ir buscar na escola e levar para uma cuidadora. Então, num dia, ela passa por 3 locais, né? Podendo estar na escola todos os dias. Isso é uma questão da vida real, prática, que acontece. Então, chega para nós todos os dias muitas coisas. Esses relatos de desinformação, a gente ouve todos os dias também, e sempre são os que mais precisariam estar na escola, não estão porque dizem estar com medo ainda, e a gente sabe quem é que fala para eles. A gente sabe qual é a comunicação mais rápida que eles têm, né? A gente tem nessa frente algo lindo para ser construído, e talvez que eu possa ajudar nesse sentido, vereadora, é mais divulgação, né? De repente, mais tempo de divulgação, que a gente consiga, porque como nós estamos, os diretores, né, os maiores interessados, famílias, comunidades, também as escolas comunitárias procuram muito, nos procuram bastante, né, porque meio que eles ficam sem pai nem mãe, não são rede própria, não são uma rede privada, então, realmente, eles nos procuram bastante. Nós podemos chegar até as escolas comunitárias também, as comunidades, enfim, mas de repente com um pouco mais de tempo, porque às 3 horas da tarde estamos em horário letivo, digamos assim, né? Então, Será que trocamos o horário? Porque assim, a gente sempre deixa marcado um mês de antecedência. Por exemplo, hoje eu já vou dizer que a nossa 6ª reunião de setembro será dia 14, às anotado, 14h30, né? anotado. A gente tem marcado com um mês de antecedência. Talvez o horário não seja o ideal, ou talvez mudar o horário. Posso deixar contigo, Fábio, de repente, de entrar em contato e ver qual o melhor horário, porque a gente pode se adaptar, fazer à noite, fazendo um sábado pela manhã. O importante, eu acredito que seja, e olha só, nós estamos trazendo tantos palestrantes com tanto conteúdo, como é o caso da doutora Larissa aí, que é pneumologista na área infantil, nos trazendo aí uma tranquilidade tão grande de as escolas poderem realmente estarem abertas, porque a gente sabe, ninguém ainda tem o real da situação, né? A pandemia é muito recente, o vírus também está deixando os médicos aí de cabelo em pé, alguns casos a pessoa fica contaminada e melhora por si, marido que pega, esposa que não, algumas pessoas com saúde pegaram e acabaram sendo entubadas, então não tem um linear nessa questão da Covid, até porque é recente, e também não se tem ainda certeza se as vacinas são eficientes, e pela minha vivência que não é médica, né, eu tenho visto que muitas pessoas vacinadas já há mais de um mês estão sendo contaminadas. Então, tudo pode acontecer e também nada, né? Mas eu acredito que a manter a frente parlamentar da educação infantil viva, com as pessoas unidas, realmente pensando
única e exclusivamente no melhor para a criança, né? Tanto na área educacional, quanto na área da saúde, do seu desenvolvimento, na questão realmente também das professoras e monitores, é algo que é muito importante para que a gente não seja, num momento X, ser surpreendidas e a gente está correndo atrás da máquina. Ou seja, todas essas falas de pessoas importantes que vêm hoje aqui conversar conosco são conhecimentos que a gente agrega ao nosso dia a dia, que a gente pode ter uma robustez nas nossas falas de deixar, sim, as escolas abertas, e eu acho que a movimentação, né, deve ser contínua. A gente não pode simplesmente se reorganizar quando o problema está posto. Eu acho que essa continuidade de mostrarmos que a frente parlamentar está se reunindo desde janeiro desse ano em prol da abertura segura, em prol da criança, em prol do não fecha tudo, porque a gente sabe que não é fechando que vai acabar essa contaminação, bem antes pelo contrário, né? É muito importante. Então, me parece às vezes que nós não, né? Eu digo nós que queremos o tudo aberto, a gente não aproveita os espaços de podermos estar congregados, unidos, fortes. As pessoas procuram só quando o problema está posto. Eu acho que é aí que está o momento errado, né? Se a gente vem num crescente, a gente tem robustez na nossa fala, a gente mostra uma coesão, então isso é importante, apesar de ficar, né, gravado, se a nossa frente parlamentar, qualquer Inclusive, um, a qualquer momento, pode verdade. acessar e ter o conteúdo inteiro. Acredito que especialmente as famílias também, né, que nos trazem esses relatos, mas não vêm para esses espaços, Perfeito. que seria uma voz, né, que elas não talvez não entendam que tem esse espaço de voz, né, e sempre precisa de uma interlocução, mas existem muitas famílias, né, que poderiam aqui colocar a sua situação, né, de principalmente com essa questão de não ter a escola todos os dias, isso é recorrente, isso é fato, mas elas talvez não consigam chegar no espaço de ter uma voz, né, enfim, mas principalmente para as famílias, eu penso também, né. Perfeito. E eu quero dizer que ó, hoje eu estou com um lacinho cor de laranja aqui, que nós estamos no Agosto Laranja, que é das crianças com alta habilidades e superdotadas. Talvez seja também um momento de nós podemos trazer, num próximo AFEDUC, essa fala, né, de algum profissional, ou mais de um profissional, que possa falar também de crianças com altas habilidades, superdotadas, que por muito tempo aí não foram olhadas, né, com um olhar mais diferenciado, né? Então, acho que são pautas importantes que agregam ao nosso conhecimento muita coisa importante, não só para os educadores, mas para a gente que é parlamentar e para todos, né? Então, fica aí, gente. Doutora Larissa, sua fala final aí, por favor. Bom, eu gostaria novamente de agradecer, né, esse momento aqui com vocês. A gente também aprende bastante, né, e me deixar disponível à disposição para o que precisarem, assim, de auxílio na frente parlamentar. Acho que é fundamental isso que falaste, né, dessa continuidade. Eu acho que termina sendo do ser humano, né, a questão da zona de conforto. Então, lá na frente, em que todo mundo foi mobilizado, tirado da zona de conforto, com as escolas fechadas, todo mundo se mobilizou. E aí, quando as escolas abriram, principalmente, né, as particulares, muita gente se desmobilizou novamente, está na sua zona de conforto, vivendo sua vida, né, corrida e levando seus filhos, e aí a gente termina esquecendo, né, de um modo geral, aquelas crianças que são as mais vulneráveis, que é onde ainda não chegou o que já chegou para uma boa parte, uma boa parcela da população. E aí cabe a nós, né, a vocês que estão nessa frente já há mais tempo, justamente ir atrás, né, fazer esse trabalho de formiguinha, de manter, de coesão, de continuidade, né, que isso é importante.
E é importante a gente também estar mobilizando as pessoas, por mais que a gente tenha ainda pouco conhecimento, né? Eu penso assim, em relação ao vírus, mas a gente manter, né? A gente não sabe realmente a questão de protetividade da vacina, né? De efetividade, mas a gente sabe que, pelo menos o que a gente tem ainda de fora do país é que o que a gente tem visto é que são os não vacinados é que estão evoluindo para o quadro mais grave, né? Os que já estão vacinados estão transmitindo, né? Teoricamente, o ideal era que nem transmitisse, né? Que a vacina fosse uma boa proteção. Infelizmente, ela não é quanto a gente gostaria. Ainda existe transmissão entre vacinados, mas a gente tem a evolução ruim, o desfecho clínico, pelo menos, dos vacinados, ele tem sido mais positivo, ele não tem ido para o desfecho que a gente viu até pouco tempo atrás. E aí, evoluir na vacinação, de um modo geral, é importante para a gente tentar diminuir essa transmissibilidade. O que a gente vai ver agora, inclusive com a própria nova cepa, e que é o que a gente tem visto fora, é uma tendência mundial, mas a gente não tem estudos, é que talvez esse aumento até fora do país que a gente tem lido, né, sobre internação em crianças, e um aumento de casos nas crianças, é porque é a população que não está vacinada, né? Então, tu tem uma maioria populacional lá na Europa que está vacinado, os adultos, mas as crianças não estão. Então, existem esses rumores de que teriam mais crianças adoecendo e tal. Mas a gente ainda não tem nada de concreto em relação a isso, muito menos das internações, e muito menos de desfechos clínicos ruins, né? Porque uma coisa é tu transmitir e tu ter a doença, né? Por exemplo, do ponto de vista pediátrico. Outra coisa é tu evoluir para doença grave, né? Outra coisa é tu evoluir para óbito. Então, tudo isso a gente vai ter que aos poucos ir avaliando, né? Com a chegada agora da nova cepa, como é que vão ser as transmissões aqui no Rio Grande do Sul, o que é possível se fazer. E eu acredito que essa questão de corresponsabilidade, que é o comportamento social, né? Porque as crianças, entre elas não transmitem, mas tem que ter o comportamento social dos adultos entre si, né? De não estarem se cuidando, e aí transmite para a criança não levar para a escola, assim como os professores, assim como os trabalhadores de diversas áreas, nós também na medicina. Então, é importante, né, a gente construir junto e se manter, eu acho que essa mobilização, para que a gente tente chegar que ainda não chega o conhecimento, que isso termina sendo a parcela da população mais levada assim às cegas, né? Como se fosse uma manada mesmo. Aí dizem qualquer coisa, a pessoa acredita em qualquer coisa e era isso. Ela não tem um pensamento crítico. É importante a gente entender o que vem de conhecimento, mesmo muitas vezes de artigo científico, e ter o posicionamento crítico. Olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, isso aqui precisa de mais estudo ou não, para ter um posicionamento mais efetivo e real, né, da situação. E eu acho que eu parabenizo todas vocês que estão mobilizadas nesse tempo todo, porque se manter mobilizada por bastante tempo, a Fábio, né, a Alessandra também, estão todas desde o ano passado também nessa questão infantil, tu também. Então, é complicado, né? Muitas vezes vocês também abdicam de outros tempos de vocês, né, da família, que também, né, mães, e tem os filhos, e tem os trabalhos, e tem diversas outras questões, e ainda se mantém mobilizada. E isso é muito genuíno, é muito lindo. Parabenizo vocês, que bom poder contar com vocês nessas mobilizações, né? A gente faz o trabalho de formiguinha do consultório, como pediatra, a gente vai ali, vai conversando com outro paciente, e o pouquinho de coração que a gente consegue atingir ali, a gente já fica feliz, né? Porque se a gente consegue mobilizar uma pessoa que ela começa a levar para o ambiente, por exemplo, cultural dela, né? Já tem uma mudança importante. Então, mais uma vez, obrigada, e um beijo para todas vocês. E obrigada. Obrigada, doutora Larissa Durães, muito importante a sua fala. Então, como eu disse, nossa 6ª reunião da FREDUC, na nossa Frente Parlamentar da Educação Infantil, já está marcada para o dia 14 de setembro, às 14h30. Eu vou deixar com a Fábio aí, que é a que mobiliza. Se achar que a reunião deve ser à noite, Fábio, tu me manda um WhatsApp aí que a gente troca, não tem problema. O que a gente quer, como a doutora Larissa falou, a Fábio comentou, e eu também, que a mobilização continue. Não por nossa causa, mas por conta dessas crianças aí. Aqui em Porto Alegre merece a melhor educação infantil, com saúde, com protocolo, e a gente sabe que é possível fazer, mas a mobilização é muito importante para que a gente continue mostrando para todo mundo, inclusive para os pais. Essa FREDUC é aberta não apenas para os operadores da educação, não apenas para operadores da saúde, mas para pais,
mães e todos os interessados que queiram participar são sempre muito bem-vindos, tá bom, gente? Um grande beijo, uma boa terça-feira para todos. Dia 14 estaremos reunidos de novo para conversar um pouquinho mais e aprender com vocês. Beijo!